Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante, os limites da confidencialidade nos processos de arbitragem envolvendo a Petrobras. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar de uma notícia que eu acabei de ver aqui pela internet e que tem grande importância para quem está estudando a arbitragem. É uma notícia envolvendo a arbitragem nos contratos com a Petrobras. Então vamos ver qual é a notícia e aí vamos dar um mote para vocês do significado disso e da grande discussão que está envolvida por trás dessa notícia. A notícia está no site Consultor Jurídico, publicado no dia de hoje, 25 de fevereiro, que estamos gravando esse programa, 25 de fevereiro, e a notícia é a matéria principal do site Consultor Jurídico, que é o conjur.com.br. E diz o seguinte, a manchete principal: informações confidenciais. Petrobras responde a processos arbitrais sigilosos que envolvem 4 bilhões de dólares. Com Lava Jato, estatal congelou pagamentos e agora responde a ações por inadimplência. Entretanto, riscos não são divulgados a acionistas. Esse, então, é o mote da matéria. Vou abrir aqui a matéria para vocês, chamar a atenção que foi escrita por Sérgio Rodas, essa matéria. Quero parabenizar o Sérgio pela boa matéria que escreveu, de um assunto de grande importância. A matéria conduz o tema sobre o seguinte: a Petrobras, em decorrência da Operação Lava Jato, do escândalo que aí se desenvolveu, fato notório, ela está em uma situação bastante delicada, vive isso, trouxe grandes impactos para o valor das suas ações também, isso é fato notório, e em decorrência disso, o que ela fez? Ela congelou pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços e se recusou a rever e atualizar os contratos que tem com eles. Naturalmente que grande parte desses contratos está prevendo a arbitragem, a cláusula de arbitragem para resolver eventuais disputas decorrentes do descumprimento desse contrato por um lado ou por outro. A Petrobras é uma das maiores usuárias da arbitragem no mundo, sendo a maior empresa brasileira usuária da arbitragem em uma das maiores câmaras de arbitragem do mundo, que é a CCI de Paris. Então daí você já tem noção, e aqui traz a matéria, o impacto disso. Questões envolvendo valores de 4 bilhões de dólares. Isso, primeira coisa, vale uma reflexão importante. Você não ouviu falar que a arbitragem está acontecendo com força? Está aqui um exemplo. A arbitragem envolvendo os contratos de uma única empresa na ordem, várias disputas na ordem de 4 bilhões de dólares. Isso já demonstra a grandeza, a magnitude do crescimento da arbitragem no Brasil. Fechado esse parênteses, vamos ao que interessa para essa discussão. A discussão toda o processo de arbitragem é eminentemente um processo confidencial. É uma natureza própria da arbitragem, estudada internacionalmente, que o processo de arbitragem é protegido pela confidencialidade. Claro que se é protegido pela confidencialidade, o que vai se debater em um processo de arbitragem só terá conhecimento as partes e seus procuradores, além dos árbitros e daqueles profissionais que atuam na Câmara, que interagem com o procedimento de arbitragem. São restritas as pessoas que têm, portanto, acesso a essa disputa e, naturalmente, as informações que estão em debate. Bom, então a notícia, claro que aí é mais uma proeza de quem está trabalhando essa notícia, que consegue garimpar informações que não são tão simples de vir a público e de serem trabalhadas. Mas a polêmica existem numa empresa como a Petrobras vários investidores minoritários, naturalmente, e que a informação de riscos que um processo tanto judicial quanto um processo de arbitragem podem trazer, impactam naturalmente no balanço da empresa, e isso pode ter reflexo no valor das suas ações e ser de interesse, claro, do conhecimento dos seus investidores, dos seus acionistas. Quando o processo é de arbitragem, a empresa normalmente não está consignando essas informações. Então a discussão é até que ponto essa confidencialidade justifica não consignar na contabilidade da empresa esses riscos claramente.
né? Então aí essa matéria discute e trazendo inclusive a opinião de profissionais também da área de contabilidade sobre como deveriam ser lançadas essas informações no caso de processos de arbitragem, ou seja, deve ou não deve ser lançada essa informação. Então essa é uma boa discussão. A outra questão que envolve o limite dessa confidencialidade é entender que a Petrobras é uma empresa pública, uma empresa que é da administração pública indireta, não da administração pública direta, não é como o Estado propriamente. É uma empresa que está submetido às regras da iniciativa privada, às regras do funcionamento de outras empresas, porém com as particularidades de ter como acionista o próprio Estado e, portanto, ser uma empresa que está dentro da lógica da administração pública indireta. E aí nós temos o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, previsto no artigo 37 da Constituição, que rege naturalmente a atuação da administração pública. E aí, até que ponto esse princípio da publicidade vai fazer com que tenha que se flexibilizar o princípio da confidencialidade do procedimento de arbitragem. Não só para que se tenha conhecimento para os investidores, mas para que se tenha conhecimento da própria sociedade, já que envolve ente da administração pública indireta, tratando-se de empresa pública. O tema é de grande discussão, de grande polêmica. Nós não pretendemos aqui dar uma resposta absoluta, não temos essa pretensão tão importante de sermos o dono da verdade, e um tema que está em franca discussão, em franca evolução, até porque hoje está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 7.108 de 2014, que revisa a lei de arbitragem. E entre algumas mudanças propostas nesse projeto de lei está a ampliação da arbitragem para as contratações administrativas, para as contratações com a administração pública, tanto direta quanto indireta. Embora em relação à administração indireta já se entendia perfeitamente possível, como é o caso da Petrobras, por ser submetida às regras da iniciativa privada e naturalmente se tratar de direito disponível sem maiores debates, no que concerne à administração pública, por estar regido por uma lei especial, que é a Lei 8666 de 1993, a Lei dos Contratos Administrativos e das Licitações, e lá não contempla a ideia da arbitragem. Então esse projeto de lei 7.108 de 2014 vem introduzir de forma expressa e clara a possibilidade de utilizar a arbitragem nos contratos com a administração pública. Mas na previsão desse projeto de lei, já se contempla que se afasta a ideia da confidencialidade da arbitragem para os contratos com a administração pública, exatamente porque deve-se respeitar o princípio da publicidade. E aí, claro, quando você desloca isso especificamente para um contrato com uma empresa pública, fica um senão, mas tudo tem que ser aberto dentro da ideia de publicidade, ou algumas coisas podem ser reservadas como confidencialidade? O que eu penso? Eu penso que sim, algumas coisas podem ser restritas dentro da lógica da confidencialidade. A confidencialidade não precisa ser completamente rompida. Ela tem que ser preservada em certa parte no que concerne às estratégias de negócio da empresa, considerando que essa é uma característica da arbitragem que procura conservar a competitividade dessa empresa no mercado, para não se abrir publicamente informações estratégicas que interessam inclusive a concorrência e que de alguma maneira comprometam a inserção dessa empresa no mercado e o seu nível de competição, porque estaria criando uma situação bastante embaraçosa para essa empresa, simplesmente por ela ser uma empresa pública, a colocando numa condição de inferioridade na competição e colocando ela numa condição mais difícil, portanto, porque as outras empresas não teriam que abrir suas informações estratégicas. Então, eu acho que a confidencialidade tem que ser respeitada dentro desses limites que preservam informações estratégicas. Mas,
tratando-se de empresa pública e tratando-se de administração pública, sim, você deve respeitar também o princípio da publicidade e abrir essas informações. No caso, especificamente para os investidores, sem dúvida alguma, informações que pelo menos impliquem em revelar os riscos jurídicos e econômicos que aquela disputa envolve, porque isso tem a ver com o valor da empresa, tem a ver com os riscos do negócio e, naturalmente, na implicação dos interesses desses investidores, desses sócios ainda que minoritários, porque a eles compete ter direito a essa informação. Então isso deve ser, sim, preservado e entregue essa informação, ainda que a colocando de forma restrita, com anotações nas suas informações contábeis minimamente suficiente para que possa corresponder ao interesse dos investidores e dos sócios, conhecer esses riscos e o tamanho desses riscos no impacto do seu negócio. No que concerne ao conhecimento da sociedade, por ser de interesse público, aquilo que é estritamente de interesse público, aquilo que não ultrapassa. Então, em cada caso tem que ser visto com cuidado e fundamentado aquilo que pode ser divulgado e aquilo que não pode ser divulgado, para que se respeite também a lei da informação, o princípio da publicidade e, naturalmente, essas novas regras que estão por vir, orientando o novo processo de arbitragem a partir do projeto de lei 7.108 de 2014, que, em sendo aprovado da forma como está escrito, e acredito que será, possivelmente derrubando a ementa que foi incluída na Câmara dos Deputados para fazer com que tudo isso dependesse de uma regulamentação específica. Acredito que essa ementa possa cair, mas de qualquer maneira tem que ser administrado o interesse público, o interesse econômico das empresas, as informações estratégicas. Então é possível se guardar um pouco de confidencialidade, mas se respeitar um pouco também o bastante e o necessário para dar publicidade às informações necessárias. Logo, os limites da confidencialidade em um processo de arbitragem envolvendo a Petrobras, por exemplo, são limites que devem ser vistos com essa cautela e com essa prudência. Não pode ser uma regra absoluta a confidencialidade e nem deve ser uma regra absoluta a publicidade. Então, com essa preocupação, deve-se administrar um pouco de cada coisa, respeitando os dois princípios e harmonizando a interpretação deles. Essa é a minha opinião. Gostou do nosso programa? Compartilhe nas suas redes sociais, dê as suas críticas construtivas, faça suas perguntas, sugestões de pauta. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Mais uma vez, parabéns ao consultor jurídico, ao conjur.com.br, pelo furo de reportagem importante tratando sobre processos de arbitragem envolvendo essa monta de 4 bilhões de dólares envolvendo a Petrobras. E não podia deixar de passar esse momento e comentar a minha opinião sobre esse tema também. Gostou? Comenta, compartilha nas suas redes sociais. E sempre te espero aqui, toda segunda e quinta, no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você, até o próximo programa.